seja solucionado alguma coisa que deveria ter sido produzido no Senado ou na Câmara Federal. E isso traz, evidentemente, aquilo que é chamado de judicialização da política. As demandas partidárias acabam, por vezes, solucionadas pelo Poder Judiciário, através de súmula vinculante, através de outro tipo de deliberação. Mas isto, na verdade, não subtrai poderes do Legislativo. É que o próprio Legislativo, quando escreveu a Constituição brasileira, ele deu ao Judiciário poderes para, no estado febril, no estado de crise, o Poder Judiciário poder trazer uma solução que solucione, que traga uma resolução de forma imediata a um problema que não pode esperar o debate dentro do Parlamento. O que não significa que o próprio Parlamento não possa, num segundo instante, debatendo internamente, produzir uma norma que venha alterar aquilo que foi deliberado pelo Poder Judiciário. Doutor Calandra, e quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, que ao ser criado levantou muita polêmica? Passado esse primeiro tempo de existência, qual é a sua avaliação sobre a atuação do CNJ? O Brasil é um país de muitos Brasis. É um país de um gigantismo e de diferenças regionais e locais que é difícil para explicar isso para alguém e colocar isso de modo didático num livro. Acho que teríamos que escrever um livro maior que o Senado para poder escrever todas essas diferenças. Eu quero dizer que o Conselho Nacional de Justiça, como ele foi engendrado, ele é completamente inadequado a um Estado que se diz Estado Federal, não é? Ele é próprio para Estados unitários e ele faz a interface entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e o Parlamento, nos Estados unitários. E no Brasil, ele trouxe uma falha de arquitetura, porque o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão engendrado para a justiça majoritária, que é a justiça estadual, nesse conselho a justiça estadual tem apenas duas cadeiras, uma de desembargador e uma de juiz de primeiro grau. Ou seja, a magistratura que julga a maior parte das causas de todo o Brasil, ela tem apenas duas cadeiras nesse conselho. O que acontece? Sem nenhum desdouro aos nossos colegas da Justiça Federal, da OAB, do Ministério Público Federal, dos órgãos federais que integram esse conselho, o que acontece é que os estados, que são realmente os protagonistas da decisão em larga escala, das decisões em larga escala, não têm voz e não têm voto no conselho. Então fica assim como se nós acendêssemos os refletores todos, dizendo que no Brasil só é bom aquilo que é federal. O que é estadual não é tão bom quanto aquilo que é federal. Lógico que a Justiça Federal tem o seu valor, a Polícia Federal tem o seu valor, mas se nós matarmos aquilo que é a Federação Brasileira, os estados do Brasil, com todos os seus defeitos, com todos os seus tropeços, nós não estaremos num Estado plenamente democrático. Eu digo isso até com dor no coração, porque a gente escuta relatos de irregularidades em diversos estados, de coisas erradas que acontecem aqui e acolá. E eu continuo como brasileiro, já com 52 anos de trabalho desde os 12 anos de idade, eu fico observando esse quadro de que no Brasil os fins justificam os meios. Ou seja, tudo vale, desde que seja atingido aquele meio, aquele fim. Então eu acho que nós temos que olhar um pouquinho para a nossa federação, um pouco destruída, um pouco limitada, em função até da própria ação do CNJ, que traz como grande bandeira a correção de coisas erradas. Mas será que nós não podemos corrigir as coisas erradas
dentro das regras democráticas escritas por 500 parlamentares na Constituição brasileira, será que nós não podemos cumprir e sanear o Brasil observando aquilo que é democrático? Porque é fácil, não é? Regimes autoritários, pura e simplesmente, baixavam lá uma ordem, a pessoa estava eliminada do mundo político. Baixavam outra ordem, a pessoa estava encarcerada. Baixavam outra ordem, a pessoa era encerrada num porão de navio e levada para alto mar para não poder um jornalista dar lá a sua opinião sobre determinado assunto, não é? Então, essas punhaladas que nós demos naquilo que é o Estado democrático verdadeiro, elas provocaram grandes danos. E eu acho que nós não podemos restaurar esses danos. Nós temos que olhar para o Brasil como um Brasil de muitas realidades diferentes, de erros, de irregularidades que são capazes de serem corrigidas dentro de um processo democrático. O senhor acha que o CNJ, então, às vezes exorbita? Por exemplo, ao pedir que o magistrado, ao se declarar impedido, expresse os motivos pelos quais está se declarando impedido, o senhor acha que isso é uma exorbitância? Isso é um equívoco, não é? Porque, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista constitucional, porque o magistrado, quando se declara impedido por um motivo de foro íntimo, ele não conta isso nem para o padre no confessionário, não é? Porque é uma coisa de foro íntimo. É algo que impediria ele de agir com imparcialidade naquele caso. É algo que poderia viabilizar que alguém o atingisse pelo fato de ele exercer a sua profissão naquele caso. Então, isso é flagrantemente inconstitucional. A Associação de Magistrados Brasileiros e a JUF, a ANAMATRA e outras entidades, com apoio da APAMAG, da Associação Paulista de Magistrados, propuseram um expediente junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja declarada inconstitucional essa ordem normativa emitida pelo CNJ. Que outros equívocos o senhor atribuiria ao CNJ? Um dos equívocos, por exemplo, mais flagrantes, vem da exigência de identificação das viaturas do Poder Judiciário. Agora imagine, meu querido Armando, num estado onde 70% da magistratura é ameaçada de morte por organizações criminosas, como é São Paulo e Rio, você andar com um carro preto escrito lá, Poder Judiciário, Juiz, Seção Criminal, desembargador, uso exclusivo em serviço. Só falta botar um alvo no vidro para te dar um tiro na cara, não é? Então nós não temos carro blindado, faltam muitos requisitos de segurança e, ao mesmo tempo, nós encontramos, às vezes, decisões extremamente, vamos dizer assim, bem intencionadas, mas que não têm a menor âncora com a realidade, porque Brasil de muitos Brasis, Brasil de um gigantismo imenso. Quando nós falamos, por exemplo, de São Paulo, nós falamos de 20 milhões de processos. Sim, mas quando o CNJ oficia ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo determinadas informações e o Tribunal de Justiça de São Paulo se nega a suprir essas informações, não há aí um ato de insubordinação claro que deve ser condenado? Se nós temos 3 poderes e não 4 na Constituição da República, não pode um poder ser insubordinado a nenhum outro, porque não existe poder subordinado. A única subordinação é a lei e a Constituição. Então o Tribunal de São Paulo, na verdade, não é um tribunal rebelde, como foi a manchete de alguns jornais. O Tribunal de São Paulo é um tribunal que pensa e age olhando para o Brasil, olhando para a sua cidadania, para aqueles que são a quem ele deve servir. Se um tribunal for um tribunal de coluna quebrada, de coluna vergada, ele será um tribunal